Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e voltamos aqui para falar de agricultura sustentável e hoje o tema é irrigação para a agricultura. E quem vai ajudar a trazer mais conhecimento e informações sobre esse tema é Elvésio Saturnino. Ele é agrônomo e ex-presidente da ABID. A ABID é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Boa tarde, Elvésio, como vai? Boa tarde, é um prazer aí estar conversando com as notícias agrícolas e agradeço aí pela atenção, Olívio. Muito bem, muito bem. Elvésio, é um prazer falar contigo, tenho certeza que essa conversa vai trazer muita informação a respeito da irrigação para a agricultura. Eu queria só fazer uma atualização de dados que foram compartilhados pelo Atlas Irrigação, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, informação que atualizou o número de 8.200.000 hectares de lavouras irrigadas no Brasil. E há um espaço enorme para se ampliar, a irrigação em lavouras de todo o país. Há uma informação de que até 2040 nós podemos atingir 12 milhões de hectares, mas aí tem uma outra informação de que nós podemos chegar até 55 milhões de hectares de lavouras irrigadas em todo o país, que seria o limite da área irrigada em todo o país. Mas em cima disso, Elvésio, eu queria perguntar para você quais são os principais, os grandes desafios que os agricultores enfrentam para poder irrigar as suas lavouras? O primeiro ponto que eu acho muito importante nós enaltecermos essa organização das informações e, inclusive, a ANA, através do seu superintendente, Sérgio Amores, ele fez uma apresentação quando a ABID, em conjunto com o Inovagri, lá em Fortaleza, em 2017, fez uma apresentação e fez o lançamento da primeira versão desse Atlas. Então, eu acho que um passo muito importante, porque, inclusive, eles aproveitaram o trabalho de um outro membro da ABID, que é o professor Durval Dourado Neto, que comanda uma grande equipe da USP aí em São Paulo. Ele é o diretor, hoje é o diretor lá da Exalc em Piracicaba, onde ele faz um trabalho mostrando realmente o desenvolvimento e quanto o Brasil pode crescer em agricultura irrigada. Então, a Agência Nacional de Águas aproveitou uma série de informações, organizou essa informação e tem tido esse dinamismo que nós sempre na ABID enaltecemos e publicamos através do nosso periódico, que é a revista Item, sobre essa demanda que toda a sociedade tem, porque o Brasil é uma criança, comparado mundialmente, em termos de histórico em agricultura irrigada. O nosso grande desafio é justamente desenvolvermos, em todos os níveis, a cultura da agricultura irrigada, que isso implica em permear informações nas diversas interfaces que o próprio negócio da agricultura irrigada tanto necessita e precisa, para que uma oportunidade tão ímpar igual a essa, para gerar riqueza, gerar empregos, inclusive a custos muito desafiadores para qualquer tipo de atividade que o país queira fazer, e tendo esse potencial enorme para gerar empregos e absorver pessoal que não teve nem a oportunidade de educação formal até as mais altas qualificações da fronteira do conhecimento. Então, nós estamos, vamos dizer assim, caminhando muito bem para conhecer muito do Brasil em termos dos seus recursos hídricos e das suas vantagens comparativas, que são inigualáveis perante o mundo, para avançarmos na agricultura irrigada. Muito bem. Elvésio, eu acredito que você tenha comentado desse adjetivo que você colocou, que o Brasil é criança ainda, para a cultura de irrigação nas lavouras, justamente porque nós não temos ainda nem quase que 3%
das nossas lavouras, de toda a área territorial utilizada para a agricultura com irrigação. Nós ainda estamos muito longe ainda da demanda que nós temos para a agricultura. Como é que você acredita que a gente possa aumentar esse volume de área irrigada e realmente quais são os desafios que os agricultores encontram? É na legislação, é ter realmente um clima ou um relevo favorável para isso? Como é que vocês estão analisando essa possibilidade do Brasil crescer ainda mais em agricultura irrigada? Não, se você olhar o mundo, por todas as oportunidades que a gente tem de diálogos internacionais e participar de eventos e trabalhos, é inquestionável que as vantagens comparativas brasileiras são inigualáveis e não se encontram em condições edafoclimáticas, condições iguais ao do Brasil e em nenhuma outra parte para a expansão da agricultura irrigada. Por outro lado, que às vezes é difícil de ser explicado e ser entendido, é que as perguntas que a gente tem a nível mundial, a ABID é o Comitê Nacional Brasileiro da International Commission Against Drainage, que é a ICID, que congrega, vamos dizer assim, os países todos, em que representa em mais de 90% das áreas irrigadas do mundo. E a pergunta geral, e que a gente também faz entre nós, por que o país ainda irriga tão pouco diante o potencial que tem para irrigar? Agora, quando eu lhe expliquei o lado da cultura da agricultura irrigada, é óbvio que quando a gente está lá, junto com que a sede da própria CID é na Índia, mas quando você está na Ásia e outros países, como a Austrália, como várias condições para sairmos muito do nosso eixo que temos aí de Europa, que tem uma atividade enorme dentro disso, América do Norte, Estados Unidos. O que eu acho é que nós ainda não estabelecemos no Brasil uma política que realmente faça com que as coisas sejam muito bem entendidas em todas as interfaces que você tem que trabalhar para você lograr esse desenvolvimento. É lógico que na hora que você está trabalhando na gestão das bacias hidrográficas, na gestão dos recursos hídricos, você, quando entra com a componente da agricultura irrigada, ela tem como muito importante a água como um vetor para esse desenvolvimento. Então, você vai desde o acesso à água, até a boa utilização dessa água, até todo um trabalho em que você sabe perfeitamente que na hora que você entrou com a agricultura irrigada, você, na boa gestão dos recursos hídricos, das bacias hidrográficas, você, ao mesmo tempo que está trabalhando melhor para organizar o fluxo hídrico ao longo do ano e atender a todos os usuários da água da melhor forma possível, você abre espaço com todas as tecnologias e possibilidades existentes de você crescer e crescer muito na agricultura irrigada. Isso, óbvio, exige investimento, mas exige, antes de mais nada, uma política que faça com que os produtores sintam confiança para poder empreender na área. E, felizmente, nós já temos muitos exemplos e sabemos muito também, que é um grande exemplo, que muita gente que começou a empreender na agricultura irrigada é um grande demandador para fazer crescer os seus negócios. Com isso, você mitiga muito o risco agrícola e você, ao mesmo tempo, também garante o abastecimento de forma cada vez mais adequada, em quantidade e qualidade, o que interessa a toda a sociedade. Muito bem. O que nós entendemos muitas vezes, Elvésio, é que as outorgas, né, a legislação local, né, dos estados, elas impedem, né, que essa evolução ocorra de forma mais ágil. Você concorda? Nós, como sociedade, tomamos a decisão, na Constituição, em 88,
de que o Estado manda na água subterrânea. Ele é que dá outorga, o governo federal não atua, vamos dizer, sob o ponto de vista direto. Segundo ponto é que o governo federal ele dá outorga para as águas de rios que são considerados nacionais. É o rio que vai de um estado para o outro estado. O restante, quando está dentro que o Rio São Francisco, por exemplo, está cruzando um determinado estado, no leito do rio, quem está dando a outorga é a Agência Nacional de Águas. Mas quem dá a outorga até a água chegar lá, que é a grande parte da bacia hidrográfica, nos afluentes, que, vamos dizer assim, nasçam e desaguam dentro do próprio Estado, é o Estado. Então, enquanto essa parte ela foi, que nós, como sociedade, através do Congresso, foi decidido dessa forma. Eu, que há um bom tempo, desde a criação da ANA, tive a oportunidade sempre de estar lá com um excelente convívio com todos, sempre verifiquei um empenho muito grande da Agência Nacional de Águas, que é uma obrigação dela, naturalmente, como agência nacional, de articular e coordenar essas atividades. Mas a gente observa que um Estado pode se orgulhar de ser o mais restritivo possível para dar outorga, o que mais dificulta, o outro não faz nem tanto, e assim por diante. Então, fazer e organizar da tal forma que você possa disciplinar e facilitar esse trabalho é um dos desafios que existem e que é gerador de muitas reclamações. Porque é óbvio que quando você começa a colocar muitos pedidos e muitas restrições e muitas exigências, e às vezes no foco das pessoas elas realmente são necessárias, às vezes é uma questão mais de como abordar para chegar ao que se deseja, o que faz o que muita gente diz. Estou levando 1 ano, estou levando 2 anos para ter uma outorga. Ela é consequência dessa organização de trabalho nesse caminho. A gente vê empenhos enormes. Aqui em Minas tinha que eu resido, né? Tínhamos aí uma fila fantástica. O primeiro objetivo que eu vi do governo empenhado nisso e da secretária do Meio Ambiente, onde está a questão da outorga, no IGAM, foi de diminuir essa fila e, naturalmente, facilitar o trabalho. Eu não poderia efetivamente lhe dar nenhum número de como é que andam as situações, mas eu tenho assistido de perto o empenho para essa solução em vários lugares do Brasil. Muito bem. Agora, Elvésio, então, para que a gente possa suplantar essa situação das outorgas e da legislação, há um empenho de vários atores aí da sociedade, a sociedade agropecuária em relação a isso. A ABID tem como tema também se aproximar cada vez mais desses órgãos que regulam as áreas irrigadas para que isso possa trazer mais flexibilidade no sentido de o agricultor atingir os objetivos em relação à agricultura irrigada? Como eu já disse, nós temos esse histórico de participação, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, junto com as atividades da BID, em publicações, que é o caso, por exemplo, da revista Item da BID, mostrando vários ângulos, e dos estados também, porque nós temos uma política de fazermos parcerias anuais itinerantes com um dos estados do Brasil, e começamos isso na virada do milênio. Então, dá uma oportunidade muito grande de você sentir como anda cada estado e o que o estado está empenhado em fazer. Nós começamos essa atividade pelo Nordeste, fazendo uma parceria com o Ceará, e aquela parceria ao longo do ano era muitos aprendizados, e no ano de 2001 nós realizamos o Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, que foi o 11º,
isso em 2001. Muito bem. Agora, Elvésio, deixa eu te perguntar uma outra situação. Com os agricultores que já utilizam nas suas áreas a irrigação, quais os benefícios que eles vão ter quando eles utilizam essa tecnologia para o manejo das suas lavouras? Bom, em termos de benefício, quem trabalha com irrigação e trabalha com critério e organização, normalmente são os maiores clientes das próprias empresas fornecedoras de equipamentos e insumos de irrigação que querem crescer de acordo com as possibilidades na área. Porque a agricultura irrigada vai eliminar o aspecto de você ficar na dependência de chuva para diretamente poder fazer o cultivo de cada lavoura. Com a agricultura irrigada, você passa a trabalhar ao longo de todo o ano, porque, como eu disse originalmente, nossas condições climáticas oferecem essa vantagem comparativa. Aí você passa a ter garantia de que, na hora que você plantou, as recomendações técnicas dizem que, naquele momento em que você vai precisar da sua germinação da planta, e você vai ter, então, todo um trabalho de tecnologia voltada sempre com as melhores recomendações técnicas para que aquele material genético dê a melhor resposta possível, porque você está minimizando os efeitos que poderiam diminuir os efeitos que você tem de seca, de veranico, de uma série de outros aspectos que fazem com que você perca ou comprometa grande parte de sua produção, te leva para o endividamento, te leva para dificuldades. Então, o investimento em agricultura irrigada, existem linhas de crédito que também atendem, já bem discutidas e trabalhadas e permanentemente sendo melhoradas, que ficam dentro da política agrícola do Ministério da Agricultura. Então, a gente acompanha esses trabalhos de perto, os agentes financeiros têm a liderança aí do banco que controla essas linhas de crédito também, que é o BNDES, que também muitas vezes está atento e tentando melhorar. É óbvio que as condições precisam ser cada vez mais bem trabalhadas e mais bem adequadas, porque, como nós somos muito crianças ainda em toda essa atividade, muita gente que entra na área realmente tem aí, vamos dizer assim, um crédito por muita inovação e por muito trabalho que foi feito e muito risco que correu. Tá certo. Mas esses bons exemplos existem para ser muito bem aproveitados e nós temos aí uma competência muito grande. Inclusive, a Confederação Nacional da Agricultura criou e é extremamente ativa, e nossa BID participa lá junto, com uma comissão que trata do assunto da agricultura irrigada. E é óbvio que ali você tem uma condição muito boa também para discutir as interfaces com o meio ambiente, as interfaces com o problema de energia, que é fundamental, interfaces com o problema de infraestrutura, e tem todo esse trabalho em andamento em que um dos diretores da ABID, e que trabalhamos juntos ao longo do tempo, que continua nessa nova gestão que nós estamos transferindo agora, né? Eu, como ex-presidente, e tenho uma satisfação enorme de poder dizer, poxa, um dos bons trabalhos desse que a gente chama de retomada da ABID é você chegar num momento desse e poder dizer que você está entregando o trabalho para uma equipe que já conhece, que já está junto e que é de altíssimo nível. E para a presidência, nós temos lá o professor Everardo Mantovani, que tem hoje um trabalho extremamente ativo entre ser professor, orientar muitos estudantes, etc., se aposentar, e um jovem aposentado, um professor sênior da Universidade Federal de Viçosa,
que abraçou essa causa em termos de trabalhar com uma ABID que tem que nos presentear cada vez mais para o futuro, seja para as nossas gerações, seja para gerações futuras, porque é uma oportunidade fantástica que nós temos dentro da agricultura brasileira para atendermos todas essas demandas que o mundo nos apresenta. Muito bem. Tá certo. Elvésio, então eu queria agradecer então essa sua conversa de hoje a respeito dos desafios que os agricultores têm que enfrentar ainda pela frente para que eles possam ter as suas lavouras irrigadas. Ainda não temos nem 3% da nossa área territorial agricultável com irrigação. Temos uma demanda muito grande, os esforços são também enormes em relação a atender às legislações locais em relação à busca de outorga, para que o produtor possa ter seus pivôs de irrigação funcionando plenamente. Então eu agradeço aqui o posicionamento da ABID, que é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, a respeito desse assunto, através aqui das informações do Elvésio Saturnino, que agora é o ex-presidente, passando aí a bola aí para um novo comando aí da ABID. Elvésio, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço pela atenção e estamos sempre às ordens. Muito bem. Obrigado, Elvésio, pelas informações de agricultura irrigada, e nós aqui do site Notícias Agrícolas vamos ficando por aqui com esse tema. Para vocês que estão acompanhando o site, fique conosco porque tem mais informações.